Alguma vez já parou para pensar por que as leis de trânsito valem para o Brasil inteiro, mas, por exemplo, o Imposto sobre Serviços, o ISS, pode ser diferente de uma cidade para outra? Ou por que um Estado não pode simplesmente decidir se separar do país e virar uma nação independente? A resposta para tudo isso e para muitas outras coisas do nosso dia a dia está na forma como o Brasil se organiza politicamente. É uma arquitetura bem complexa, fascinante até, toda definida pela nossa Constituição. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar e entender peça por peça. Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida, o nosso guia. E veja bem, não é só sobre saber quem manda. A questão é bem mais profunda. É entender como o poder é dividido geograficamente pelo nosso território e, mais importante, por que ele é organizado desse jeito específico. Vamos descobrir juntos como a Constituição desenhou esse mapa do poder no Brasil. Para a gente construir esse conhecimento de um jeito bem sólido, vamos seguir um caminho lógico dividido em 6 etapas. A gente começa entendendo os modelos teóricos de Estado para depois mergulhar fundo nas particularidades do nosso federalismo. Em seguida, vamos analisar o papel de cada peça nesse tabuleiro: a União, os estados, os municípios e as figuras especiais que são o Distrito Federal e os territórios. E para fechar, a gente vai ver o mecanismo de emergência do nosso sistema, a intervenção. Então, vamos começar pela base de tudo. Antes mesmo de falar de Brasil, a gente precisa entender quais são os tijolos conceituais que podem formar um Estado. Compreender esses modelos básicos é fundamental porque foi a partir deles que a nossa própria estrutura foi pensada e construída. Pensa na forma de Estado como se fosse a planta baixa do poder de um país. Ela mostra se o poder é como uma única lâmpada, bem forte no centro de uma sala, iluminando tudo de forma igual. Isso seria um Estado centralizado. Ou se o poder é como várias lâmpadas menores, espalhadas pelos cômodos, cada uma com seu próprio interruptor. Isso seria um Estado descentralizado. É essa distribuição geográfica do poder que vai definir a alma, a natureza de uma nação. Olha, esse quadro aqui ajuda muito a gente a visualizar as diferenças. No Estado unitário puro, como é o caso do Uruguai, o poder é um bloco só, monolítico. Todas as grandes decisões vêm de um único ponto. Já no modelo descentralizado, o centro até permite que outras partes do país executem tarefas, mas a caneta que escreve as leis, essa continua na mão de um só. O grande pulo, a grande mudança, acontece no Estado federado, que é o nosso caso. Aqui, o poder não é um favor delegado pelo centro, ele é um direito atribuído diretamente pela Constituição a cada ente regional. E é isso que dá aos estados autonomia de verdade para criar suas próprias leis dentro das suas competências. É uma mudança de paradigma completa. E aqui tem uma distinção que muita gente confunde, mas que é crucial. Uma federação como o Brasil é como um casamento. Ele é selado por um documento super forte, quase que uma cláusula pétrea, que é a Constituição. Os parceiros, no caso os estados, têm liberdade, têm autonomia, mas não podem pedir o divórcio, não podem se separar. Já a confederação é mais como um acordo de negócios entre nações que continuam soberanas. É uma aliança baseada num tratado, que por natureza pode ser rompido se uma das partes quiser. A força do vínculo entre eles é completamente diferente. Certo. Agora que a gente já tem essa base teórica bem firme, vamos apontar o nosso microscópio para o Brasil. O nosso federalismo não é uma cópia exata de nenhum outro modelo. Ele foi moldado pela nossa história e consolidado na Constituição de 88, com características bem próprias, que a gente vai conhecer em detalhe agora. O que a gente vê aqui são os pilares que sustentam todo o edifício do federalismo brasileiro. Cada um desses 7 pontos não está aí por acaso, não. Eles funcionam como um sistema de pesos e contrapesos, sabe? Eles garantem que os entes da federação, União, estados, municípios, tenham autonomia para agir, mas sem que isso ameace a unidade e a estabilidade do país como um todo. Vamos dar uma olhada mais de perto nos mais importantes. O primeiro pilar, e talvez o mais rígido de todos, é esse aqui, a indissolubilidade. Uma vez dentro do Pacto Federativo, não tem porta de saída. Nenhum Estado, por mais insatisfeito que esteja, tem o chamado direito de secessão, ou seja, o direito de se declarar um país independente. Essa é uma cláusula de segurança máxima para garantir a integridade do nosso território, que é imenso. Isso nos leva a um ponto-chave, que é entender a diferença entre autonomia e soberania. Pensa assim, ó. O gerente da filial de uma grande empresa tem autonomia. Ele pode contratar gente, definir metas locais, organizar a equipe dele. Mas ele sempre responde às diretrizes da matriz. A soberania, o poder final, é da matriz, que é a única que pode falar em nome da empresa inteira no mercado global. No Brasil, os estados e municípios são como esses gerentes de filial. A soberania, o poder supremo, pertence apenas à República Federativa do Brasil quando ela se apresenta para o resto do mundo.
Agora vamos falar do centro de gravidade da nossa federação, a União. É muito importante entender que a União tem um papel duplo. Dentro do Brasil, ela é um dos entes federativos, com suas próprias tarefas, lado a lado com os estados e municípios. Mas para fora do país, ela é a personificação do Estado brasileiro. É a União que fala em nome do Brasil para o mundo. O artigo 18 da Constituição é praticamente a certidão de nascimento da nossa organização atual. E ele traz uma das maiores inovações do nosso federalismo, a inclusão do município como um ente federativo autônomo. Em muitos países, o município é só uma divisão administrativa do Estado. Aqui não. Aqui ele é um pilar da federação, com poderes e responsabilidades próprias. A frase "todos autônomos" não é só um detalhe, é uma verdadeira declaração de princípios do nosso sistema. A Constituição foi muito clara na hora de dividir as tarefas. Se a gente olhar para essa lista do artigo 21, a gente percebe um padrão bem claro. São assuntos que, pela própria natureza, não poderiam ser gerenciados por 27 estados diferentes ao mesmo tempo. Já pensou se cada estado pudesse emitir sua própria moeda ou declarar guerra? Seria o caos. Por isso, temas que envolvem a soberania, a segurança nacional e a infraestrutura que conecta o país inteiro, como correios e telecomunicações, ficam centralizados na União. A lógica por trás disso é garantir a unidade e a estabilidade nacional. O mesmo raciocínio de uniformidade vale para a criação de leis. A competência legislativa privativa da União garante que a gente tenha um código penal só, um código de trânsito só para o país inteiro. Imagina dirigir pelo Brasil e a cada fronteira estadual as leis de trânsito mudarem completamente. Seria impraticável. Centralizar a criação dessas normas garante segurança jurídica e tratamento igual para todos os cidadãos, não importa em que parte do país eles estejam. Agora a gente entra no campo da cooperação. A competência comum é como se fosse uma força-tarefa. Todos os entes, União, Estados, DF e municípios têm o dever de agir juntos para cuidar da saúde ou proteger o meio ambiente, por exemplo. Já a competência concorrente funciona mais como a construção de uma casa. A União desenha a planta baixa, ou seja, as normas gerais, como as diretrizes da educação nacional. Depois, cada estado pode decorar a casa, adicionando leis específicas que atendam às suas necessidades regionais, desde que, claro, não derrubem as paredes da planta original. Bom, depois de entender o papel do ente central, a União, vamos agora descer para os níveis regional e local da nossa federação. É justamente aqui, nos estados e nos municípios, que a autonomia política se manifesta de uma forma muito mais próxima da população. A autonomia de um Estado não é uma ideia abstrata. Ela se manifesta de forma bem concreta nesses 4 poderes. A auto-organização é a capacidade de um Estado, como São Paulo, ter a sua própria Constituição. Autogoverno é o nosso direito de ir às urnas e eleger o governador e os deputados estaduais daquele Estado. A autoadministração é o poder que o Estado tem de ter sua própria polícia, suas escolas, seus hospitais. E a capacidade legislativa é o que permite à Assembleia Estadual criar uma lei sobre, por exemplo, a proteção de um bioma específico daquela região, algo que a lei federal não detalha. A autonomia dos municípios também segue regras bem claras, e essa tabela mostra um lado bem prático disso, a representatividade. A Constituição estabeleceu um princípio de proporcionalidade. A ideia é garantir que a representação política na Câmara Municipal seja adequada ao tamanho da população que ela representa. Por isso, um pequeno município do interior vai ter 9 vereadores, enquanto uma capital gigante como São Paulo pode chegar ao teto de 55. É uma forma de equilibrar o poder legislativo local com a sua base de habitantes. Nesse nosso complexo quebra-cabeça da Federação Brasileira, além das peças principais, a gente tem 2 peças com formato e função bem particulares. O Distrito Federal, que todo mundo conhece como a capital, Brasília, e os territórios federais, uma figura jurídica que muita gente nem sabe que ainda existe na nossa Constituição. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O Distrito Federal é um ente autônomo, sim. Ele é uma espécie de híbrido que acumula as competências de Estado e de município ao mesmo tempo, e não pode ser dividido em novos municípios. Já os territórios seriam o contrário. Eles não são autônomos. Eles são considerados parte da União, quase como se fossem autarquias. E o ponto fundamental, embora estejam previstos na Constituição, hoje, na prática, não existe nenhum território federal no Brasil. E agora a gente chega no nosso último tópico. Um mecanismo de exceção que é como se fosse a válvula de segurança do sistema federativo, a intervenção. Isso não é uma ferramenta de governo para ser usada no dia a dia. Pelo contrário, é um remédio de uso raríssimo, previsto na Constituição para ser acionado só em crises muito graves que ameacem a integridade da própria nação. O processo para se decretar uma intervenção é cercado de garantias para evitar o abuso de poder, como a gente pode ver aqui no fluxo do artigo 36. Não é uma decisão que o presidente da República pode tomar sozinho.
ela precisa ser provocada ou solicitada por outros poderes. E o passo final é crucial: o controle político do legislativo. Em 24 horas, o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa do Estado precisa aprovar o ato. Essa é a principal trava de segurança para garantir que uma medida tão extrema seja usada só de forma legítima e democrática. Para a gente encerrar, essa citação resume a alma do federalismo brasileiro. Ser autônomo não significa ser soberano, significa ter o poder e, claro, a responsabilidade de cuidar das questões locais, de ter uma gestão própria, mas sempre jogando dentro das 4 linhas desenhadas pela Constituição Federal. Então, como o poder é distribuído e organizado no Brasil? A resposta, como a gente viu, não está nem na centralização total, nem na fragmentação completa, mas sim nesse complexo e constante jogo de equilíbrio entre a autonomia das partes e a unidade do todo.